Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal. Mas vamos voltar aqui para as pesquisas do Rodolfo, que são maravilhosas. E uma delas, gente, eu vou trazer para vocês um pouquinho, o Rodolfo vai trazendo, né, um pouquinho das histórias, porque como ele muito bem disse aqui, um dos nossos projetos em conjunto aqui é poder contar essas histórias, de forma trazer a história, né, a iconografia, todo o material audiovisual para que a gente possa disponibilizar isso para as pessoas de forma extremamente honesta, né. Vai ser difícil de ver? Talvez sim, mas importante. E uma delas é a Operação Condor, que eu sei que é um dos temas que o Rodolfo gosta muito. Rodolfo, explica para as pessoas, porque muita gente não sabe o que é a Operação Condor. Ó, a Operação Condor, para a gente se valer de uma ideia de um jornalista, o Martin Spivak, foi um Mercosul da morte. Foi uma articulação entre as ditaduras militares do Cone Sul, que em 75 elas formalizam um intercâmbio, daí essa ideia do Mercosul, né, da morte, do extermínio do adversário, em 1975 no Chile, no final do ano, em Santiago do Chile, a convite da ditadura do Pinochet. As ditaduras militares ah, da América do Sul se reúnem e fazem uma reunião, primeira reunião de inteligência, onde ali se estabelece um pacto, um intercâmbio de informações sobre os chamados incriminados à época subversivos. Ou seja, nasce como uma experiência e um novo patamar de cooperação entre os exércitos sul-americanos para montar um grande sistema de monitoramento de entrada e saída de pessoas na região, visando aqueles dissidentes das ditaduras militares. Esse sistema de informação da Operação Condor, ele, além de ser um sistema de informação, tem um banco de dados, ter essa troca, o exército brasileiro com o exército chileno, com o exército paraguaio, com o exército uruguaio, boliviano, argentino, depois vai entrar na Operação Condor também o Peru e o Equador. Esse sistema de informação, esse banco de dados, é um enorme sistema de vigilância e monitoramento. Só que ele deu ensejo também a operações de extermínio, que a gente vai ter ocasião aqui de comentar alguns casos mais emblemáticos, mas a ideia então é um sistema de informação, um banco de dados que monitora aqueles dissidentes das ditaduras militares, que chega à Europa, chega aos Estados Unidos, porque lembremos que na época também os exilados, sobretudo na França, e nos Estados Unidos também faziam a crítica às ditaduras. Alguns desses opositores se tornariam alvo dessa operação e tem a discussão se é um sistema Condor ou uma operação Condor. O mais apropriado é a gente falar que é um sistema de coordenação de inteligência Uhum. e dentro dele há inúmeras operações de execução, né? Então ele é dividido em 3 fases. É a fase 1, que é essa troca, esse intercâmbio de informação, que é formalizado em 75 no Chile. A fase 2 é a organização de esquadrões de operativos militares policiais para executar opositores na América do Sul, e a fase 3, a execução fora da América do Sul, que foi o caso do Orlando Letelier, que a gente vai conversar nos Estados Unidos em 76. Também um político chileno foi alvejado na Itália com a sua esposa. Essa fase 3 implicaria nessas operações para além do Cone Sul. Então, daí a ideia de um Mercosul da morte. A gente está lidando aqui, Carla, como a gente tratou no caso do Rubens Paiva, do terrorismo de Estado, ou seja, o Estado brasileiro fazendo sequestro, ocultação de cadáver, né? Não prendendo o incriminado como subversivo e levando ao julgamento, ao judiciário, mas fazendo operações mesmo de extermínio.
A gente agora vai ter oportunidade de conversar mais detalhamento de uma operação de terrorismo transnacional de Estado, né? E operacionalizado por militares e com uma ajuda operacional também dos Estados Unidos, porque o centro de inteligência, os computadores e o sistema de troca de informações era baseado no Canal do Panamá, numa unidade militar ligada ao Pentágono chamado Condortel. Então, em síntese, é isso, esse Mercosul da morte, né, que foi formalizado em 75, essa cooperação entre as ditaduras militares sul-americanas naquele quadro da Guerra Fria, Que tem a ligação, que né? tem a ligação e tem a disputa fria, mas quente também, Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e comunismo, e todas as lutas sociais, os conflitos aqui do nosso território latino-americano, como que isso também agrava essa dimensão desse terrorismo transnacional de Estado. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque você é uma pessoa bastante curiosa, né? Quando a gente está estudando a história, e não tem como a gente mudar a história, por mais que a gente não goste dela, né? Algumas pessoas tentam mudar a narrativa, modificar palavras, talvez para suavizar algumas coisas. Só que a gente está falando, você trouxe uma palavra que para mim é muito importante, uma operação de extermínio de pessoas. Estamos exterminando o inimigo, vamos colocar assim. E se a gente entende que essa pessoa cometeu um crime, é inimigo do Estado, é o que o Rodolfo muito bem falou, ela precisa ser conduzida ao sistema judiciário, que vai julgá-la, né, de forma, vamos dizer, limpa e honesta, aonde teremos aí o direito ao contraditório, teremos aqui a acusação, a defesa, né, teremos aí a presença de um juiz ou uma juíza que vai julgar se ele cometeu crime, se não cometeu crime. Mas a gente esquece completamente o nosso sistema jurídico, o nosso sistema judiciário, e a gente está dando poder, né, para um grupo de pessoas exterminar pessoas. E na sua pesquisa, porque é lógico que você se aprofundou bastante aqui, mas a gente convive com pessoas, né? O que você acha que leva, né, determinadas pessoas ou um grupo de pessoas, porque nós estamos trazendo algo que é muito grave. E eu entendo que o pior dos criminosos precisa também passar por um sistema, né, pelo nosso judiciário, para que ele seja julgado. E que a gente entenda, olha, realmente a pessoa cometeu um crime horrível, a gente tem um quadro horroroso ali atrás, aquelas pessoas, né, de alguma forma passaram pelo nosso sistema de justiça, para que a sociedade receba ali, olha, a pessoa foi apenada, cometeu determinado crime, enfim, a justiça se encarregou daquele determinado problema, porque um criminoso é problema do Estado, né, do nosso sistema judiciário. Primeiramente, é lógico que também é problema de outros setores. Por que você acha, Rodolfo, que as pessoas têm tanta dificuldade, independente do sistema de crença, de acreditar na verdade? Porque, assim, é um fato. É como a gente fala, olha, aqui dentro tem café. Você experimentou? É café, não é? Não é água, tem gosto de café. Não dá para dizer que tem água aqui dentro porque tem café. Não, a pessoa fala, não, realmente, eu estou bebendo café, eu não estou bebendo água. Quando você conta tudo isso e eu acho que é o primeiro momento para a gente parar para pensar, por que é que as pessoas têm tanta dificuldade, né? É lógico que a gente sabe que um grande número de pessoas, independente inclusive da ideologia política que eles estejam ligados, eles sabem da verdade da história. Mas tem um outro grupo que nega tudo isso, que não acredita. Mas eu tenho provas. A pessoa tem dificuldade, você também, como estudou direito, né? É um estudioso do direito. Você chegou a alguma conclusão? Você chegou, porque assim, é uma das coisas que me inquieta muito, né? Não, essa é uma questão complicadíssima, né?
essa do sistema que você menciona muito bem com o professor, sistema de crenças, né? É curioso, por exemplo, me veio à cabeça uma frase que o professor Antônio Rago Filho da PUC sempre fala sobre aquela peça falsa que no século XX estimulou todo o ódio contra os judeus, o antissemitismo, o Protocolo dos Sábios de Sião, que é uma peça forjada em que haveria uma grande conspiração de judeus para dominar o mundo. Uhum. E o primeiro tradutor dessa peça antissemita, uma peça falsificada, um documento falso, foi o Gustavo Barroso, um líder do integralismo, né, do movimento na década de 30, do Plínio Salgado. E aí, quando confrontado, viu isso é falso. Ele falou, não, é falso, mas é crível, é razoável. Aquela ideia de que é falso, É de então... interesse. E assim, tudo bem, é falso, mas faz sentido. Eu fico... É uma anedota, mas assim, eu acho que assim, há dois grupos de pessoas. As pessoas que... E a base de todo negacionismo é o negacionismo da história, né? Sim. Há aquelas pessoas que negam, né? Há até hoje os negacionistas do Holocausto, né? Os negacionistas dos crimes da ditadura ou das ditaduras. Há aqueles que falam, não aconteceu, esses crimes não existiram. Aí, é curioso que, assim, quando a gente consegue dar um passo à frente, mostrar com documentos ou com Uhum. investigações jornalísticas, historiográficas, judiciais, não, olha, houve tortura. Eu acho que junto com esse negacionismo, no momento quando ele se torna insustentável, é a justificação. Não, tudo bem, existiram torturas, mas foram casos isolados. Aí quando a gente avança um passo e fala, não, veja, não foi só o porão da tortura. A tortura era algo institucionalizado, tinha uma cadeia de comando, a gente vai comentar um pouco hoje, que remete ao presidente da República. Uhum. E aí, veja, então a tortura existiu, ela não foi um caso isolado, e aí vem a última cartada da justificativa, ou daquela tentativa de justificar, não, tudo bem, existiu, mas nós estávamos em guerra contra os subversivos. Lembrem que na nossa última conversa sobre o Uhum. Rubens Paiva, um dos torturadores, ele diz, durante a sessão de tortura do Rubens Paiva, ele diz, nós estamos em guerra, né? Então eu acho que a gente tem os que negam, né? E os que tentam justificar, né? O injustificável. E essa dimensão que eu não tenho uma resposta para você, Carla, Não, mas eu acho que está no campo desse sistema de de crença. crença e que é muito difícil de quebrar,